Sejam bem-vindos ao meu mais novo canal. Eu sou Carlos Blanco, seu conselheiro em ação. Hoje eu quero falar sobre algo que, se você está fazendo ou se você fez, me perdoa, você é covarde. Você é covarde. Hoje mesmo de manhã esse vídeo está sendo gravado aqui no... Hoje é dia 24 de julho, mas provavelmente ele vai ao ar ali na segunda, terceira semana de agosto. Eu vi esse vídeo hoje no canal do Papo com Cláudia, onde é babado, fofoca o tempo todo, mas algumas fofocas que tem seu entorno de verdade ali. A história era o seguinte: o cara fez 1000 juras de amor para sua namorada. Noivaram e tal. Só que aí o cara me faz isso. Ele não conta, não me recordo bem se ele contou ou não isso, que estava enrolado com a ex que tinha um filho. O casamento acontece, os convidados já estão ali, a noiva chega antes do noivo da igreja, o que não é comum de acontecer. Normalmente é o noivo que espera a noiva, né? E a noiva normalmente se atrasa às vezes, né? Mas o que aconteceu? Ela ficou ali, o padre querendo, perguntando onde estava o noivo, e o noivo não chegava porque ele já tinha ali 3 casamentos para fazer. E o que me acontece? Uns dias depois ela recebe um bilhete do ex-noivo dizendo que ele a amava e voltou para sua ex-mulher. Cadê a coragem, a dignidade, a decência desse rapaz? Diga aí pra mim. Parece até que eu tô fazendo um react aqui, mas é mais ou menos isso. Gente, se você faz isso, termina um relacionamento sem ter a decência de ir lá e terminar, falar, você me desculpa, você é covarde. Eu vou mostrar aqui alguns motivos porque muita gente faz isso, né? Isso aí funciona como um abandono, né? É como você sair do seu emprego e não comunicar que está se desligando da empresa. É o que? Vira abandono. Vira o quê? Que você saiu dali, abandonou o emprego. E isso pode sujar para sua carteira. O mesmo para sua vida amorosa. Bem, esse tipo de término, esse chamado repentino ou sem explicação clara, ele é cheio de frases genéricas. Esse aí, no caso, ele deu uma explicação, mas depois, ele podia ter falado antes. Porque a pessoa planejou, gastou dinheiro e tal, né? Tipo assim, o problema não é você, sou eu. Certamente é devastador e muito mais comum do que você imagina. Várias razões possíveis para isso acontecer, tem muitas, e quase todas envolvem a capacidade de lidar com desconforto emocional e da honestidade e da responsabilidade afetiva. A primeira causa que muita gente faz isso é medo de confronto ou culpa. Ou seja, muita gente não quer lidar com o desconforto de magoar alguém. Mas aí que vem a armadilha. Por mais que você tenha esse medo, você magoa mais do que se você tivesse falado. É uma armadilha você pensar assim: não, eu não quero magoar ninguém, eu não quero machucar, mas você machuca. Porque de uma forma ou de outra você está abandonando a pessoa. Isso é fato. Elas preferem fugir da conversa difícil, optando por uma saída vaga para evitar. Ou seja, elas não querem sair como vilã do término, porque todo mundo que termina o relacionamento, a maioria das vezes, dos casos, eles saem como vilões, saem como a pessoa insensível, saem como a pessoa que brincou com o sentimento do outro. Normalmente é assim, mas às vezes não é. Só que o que acontece? Essa pessoa não teve a decência de chegar e falar: ó, não tá dando mais certo, eu tenho outros planos, e nesses planos, infelizmente, não cabe em você mais. E eu torço que você seja feliz.
E o que custa a pessoa ter essa decência? Ou seja, a fuga faz com que deixe a outra parte cheia de dúvida, sentindo que tudo foi em vão. Ou seja, a outra pessoa fica assim. Imagina, ainda ontem vocês trocavam beijos, estavam na pracinha namorando e hoje, do nada, a pessoa some, ou então a pessoa diz que quer terminar, né? E o que acontece? Você dá como relacionamento abandonado. A segunda coisa é imaturidade emocional. Pessoas emocionalmente imaturas muitas das vezes não sabem identificar com clareza o que sente. Ou seja, ela tem muita dúvida em relação ao sentimento. Não sabe se o que ela sente por você é amor ou é uma dependência emocional. Não conseguem comunicar com honestidade os incômodos, preferem às vezes meio que empurrar com a barriga, né? E acreditam também que sumir da relação ou terminar sem explicação é mais fácil. Tipo assim, eu terminar, né? Elas evitam o desgaste de uma conversa madura por não estarem preparadas para lidar com a própria complexidade emocional, nem dela e nem da outra pessoa. Ou seja, é um outro sinal de imaturidade. Se você não tem maturidade para encerrar um relacionamento, você também não deveria nem começar, porque primeiro de tudo, você demonstra sinais de imaturidade nesse sentido. Você demonstra que você não está preparado para lidar com o sentimento, você não sabe, você tem dúvida em relação ao que você sente pela outra pessoa, e se você tem dúvida, não há qualquer razão para você iniciar um relacionamento. Porque você não sabe nem iniciar e muito menos encerrar. Porque você fica sem saber e aí prefere o quê? Fugir do problema. E quem foge de um problema vai arrumar dois certamente. Isso é fato. Né? Você prefere assim... Você não consegue falar, não consegue se explicar, não consegue se abrir. E aí prefere o abandono. Você se afasta da pessoa sem motivo. A pessoa vai atrás de você, mas você evita. E aí o que acontece? Você fica dando a entender, você tem que ser honesto, você tem que se abrir e fazer o outro entender que você não quer mais. Não quer mais. Só que isso é muito difícil. Eu sei que vai doer na outra pessoa ouvir isso, mas é o que você está sentindo. Outro motivo, desinteresse gradual que nunca foi comunicado. Às vezes o sentimento vai acabando aos poucos. Ou seja, as pessoas não quer dizer que perdeu o encanto. Sente pena de magoar. Ou seja, você está com outro por pena. Você está namorando por namorar, né? Ou que tentou continuar por costume ou conforto. E aí quando decide terminar, o outro não entende nada. Porque nunca houve sinal claro, nunca houve diálogo real. Tudo foi o quê? Mascarado. Ou seja, a pessoa decide terminar porque não quer levar isso à frente. A pessoa às vezes sente um desconforto de estar com você, mas não diz. A pessoa meio que está com você por pena. Só que aí, ela também faz a mesma coisa. Ela tenta fugir do problema. Como se fugir do problema, né, pela porta dos fundos fosse melhor do que fugir pela porta da frente. O que é isso? Ao invés dele sentar, conversar e terminar, ele prefere dizer... Ele prefere sair fora. Simplesmente sumir, te bloqueia em redes sociais, some mesmo, de verdade, não te liga mais, ao invés de conversar, né? Ele não consegue dizer que não está mais gostando de você para um relacionamento sério. Ele não consegue mais dizer que ele não consegue. Se ele não consegue, o que ele tem que fazer? Ele tem que ter a decência de terminar da mesma maneira. Dizer, ó, não é nada pessoal, eu tenho outros planos. Dizer o que ele está sentindo. É isso. Ao invés de querer sair fora aos poucos, né? Porque isso aí é desonesto,
você não está sendo honesto consigo mesmo e nem com a outra pessoa. E aí, vou te dizer mais. Se a outra pessoa te ver com alguém, vai soar uma traição. Você vai dar razão para outra pessoa. Você abandonou ela porque estava com outra. E é isso que acontece. Quarto, existência de um fator oculto. Em alguns casos, a pessoa que termina pode estar envolvida com outra, ou estar vivendo uma crise pessoal, familiar ou existencial, ter passado por um trauma ou mudança interna que prefere esconder. Ou seja, esse tipo de pessoa é o mais clássico, porque ela está envolvida com outra pessoa, ou a pessoa tem uma crise, tem algo, mas não fala. Ele apenas diz: vou terminar. Não é nada com você. Não, o problema não é você. O problema não é... Não, mas é que... eu quero terminar. Só diz isso. Dá uma resposta vaga. Mas não diz. Deixa a outra pessoa assim, em dúvida. Né? Às vezes está passando por uma crise. A pessoa não sabe ser honesta. Por quê? Porque ela tem medo da outra pessoa confrontar. Dizer... da outra pessoa ficar destruída. Principalmente se você dizer: eu estou terminando porque eu conheci outra pessoa. A outra pessoa vai querer, vai soltar desculpa os termos, lagarto em cima de você. Porque ele vai interpretar isso como uma traição. Mas não é. Se você terminou, teve a decência de terminar, mas se você se envolveu antes, aí sim é uma traição. Quinto, falta de respeito ou empatia. Simplesmente algumas pessoas não se importam com o dano emocional que causam. Elas só querem sair da relação de forma mais rápida possível e deixam o outro lidando com os escombros sozinho. Ou seja, a pessoa é indiferente com o sentimento alheio e brinca, se diverte, faz o que faz. São aquelas pessoas que iludem a outra, prometem mil maravilhas, mas abandonam. E a pessoa às vezes coloca até a esperança de ter um relacionamento com você, e você vai lá e o que você faz? Destrói. Você some, você dá perdido, você, se possível for, você muda até de cidade para não acontecer isso. Só que você fere a outra pessoa, querendo ou não. Só que aí com você que aconteceu isso, só mostrou o real caráter da outra pessoa, não é o seu não. Fique em paz, porque isso foi um livramento. Pode ter certeza disso. Porque se ele dá perdido em você, ele vai dar perdido em outras pessoas também. Sexto, não querer abrir espaço para negociação, dando uma explicação real, que podem abrir espaço para pedido de reconciliação, promessa de mudança, insistência. Ou seja, a pessoa não quer conversar porque a outra vai dizer: ah, mas ele vai falar, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. E aí prefere não falar nada, o que é um erro, é outra armadilha. Tente fechar, se você tem a intenção de terminar, tente fechar todas as brechas possíveis, mas não fuja da responsabilidade. Conversa mesmo com a outra pessoa, se abre, fala que não tá bom. E se a outra pessoa dizer não, diz não, não dá mais. Tenta não abrir nenhuma concessão, porque isso vai acontecer. A pessoa vai fazer cara de choro, vai tentar te chantagear, vai tentar de alguma maneira. Por quê? Para uma pessoa, a pessoa que ama demais num relacionamento, ela não quer, em hipótese alguma, terminar esse relacionamento. Para ela quer ir até o fim, mesmo que o relacionamento seja tóxico. Ou seja, resumindo, a falta de explicação clara no fim de um relacionamento normalmente revela o medo, egoísmo, desespero emocional e ocultação de algo, mas infelizmente quem é deixado sem resposta. Fica sem resposta, ele não sabe. Ele começa a falar: mas o que foi que aconteceu comigo? Ainda ontem a gente estava junto, a gente estava
trocando juras de amor na pracinha, namorando, e agora, do nada, ou ele some, ou então ele diz, terminou, acabou. Do nada. E aí muitas coisas giram na sua cabeça. Será que ele conheceu outra pessoa? Será que falaram na cabeça dele que o relacionou? Será que ele foi influenciado? Mil coisas vão passar na sua cabeça. Só que eu vou te dizer, você está sendo covarde. Você está sendo covarde se você fizer isso. Então, tenha a decência de terminar ao invés de abandonar, né? Ou seja, a pessoa deixa a outra pessoa carregando o peso da dúvida, tendo que se culpar mais do que deveria, porque quem é deixado começa a se culpar, né? Fica com questões mal resolvidas que afetam, melhor dizendo, relacionamentos futuros. Ou seja, a pessoa fica ali, diz que foi abandonado, foi deixado, e fica algo mal resolvido, que poderiam resolver. Por isso, o diálogo é e sempre será a melhor resposta para que um relacionamento acabe bem. Então, você que está querendo fugir, escapar disso, pode desistir, porque isso vai causar prejuízo na sua vida amorosa futuramente. Pode ter certeza que sim. E você que foi deixado, não fique triste, não fique chateado, porque foi um livramento para você. Ele não teve decência, só demonstrou que ele é uma pessoa que não é digna do teu amor, de nenhuma lágrima que você está derramando por ele, né? Tem uma música que transmite bem isso, um término repentino, que é a música 2, do Paulo Ricardo. Pelo menos na minha interpretação, é o que? Eu vou ler o trecho dessa música que diz assim: quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim. E aí ele diz, não era bem o que eu queria ouvir. Isso reflete alguém que, na noite passada, estavam juntos, trocando juras de amor, e que de repente o telefone tocou e a ex terminou com ele, falou isso daí. E disse decidida, saia da minha vida, que aquilo tudo era uma loucura, né? E no trecho ele diz, eu sei que eu queria estar contigo, mas sei que não é permitido. Por que não é permitido? Porque ele foi deixado e a outra pessoa do nada terminou e sumiu. É isso que aconteceu. Então, se você está pensando em fazer isso daí, eu vou pedir que você desista. E você que está sendo deixado dessa maneira, não procure explicação, não vá. Se você foi atrás uma vez, não vá a segunda, não vá a terceira, porque ele continua te evitando. É sinal de que ele terminou com você, mas não tem coragem de dizer. Bem, eu vou me despedindo por aqui. Como eu venho dizendo, eu prometo melhorar a cada dia. Abraço aí a Cláudia, vou chamar você de Cláudia com Y, no qual deixou esse relato aí para mim. Fiquem com Deus e até a próxima.